Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos buscar todo esse amparo, toda essa luz. Nós vamos sentindo os guardiões no nosso lar, com redes, com tochas, com espirais. Nós vamos abrindo os nossos corações e as nossas mentes para buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, que nos levarão até o Hospital Santa Cruz, onde vamos estudar junto com todos os espíritos que ali estão, estudando junto conosco este livro, que nesse momento possamos expandir os nossos corações e a nossa consciência, que seja uma tarde de luz, de amparo e de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Enquanto nos mantiver... Não será essa a nossa condição espiritual, milênios? Mistificados por nossos próprios interesses. Você escutou o vixe da Leda. Ou foi da Virgínia? Não, foi da Leda. Esse foi da Leda. Vixe. E aí? Acomodação sustenta a ilusão distanciamos da verdade. Então, será que não é essa condição nossa que a gente está lutando para vencer, para melhorar? Pode ser, né? O autoconhecimento é você se livrar da ilusão, né? Exato. E a hora que você se livra da ilusão, você conhece a verdade, pelo menos sobre si mesmo, né? Uhum. Aí começa a esbarrar com umas coisas que não são agradáveis, né? Que a gente tem que modificar. Mas sabe, eu fico pensando nisso. Antigamente eu pensava dessa forma, tá? Somente dessa forma. Hoje em dia eu tenho um pensamento diferente. Nós somos isso. Cada um de nós é isso, né? Então não adianta criticar, não adianta brigar consigo mesmo porque é assim. Porque é o que nos faz hoje termos essa personalidade. Então, o importante é, eu descobri que alguma coisa não é legal, se fosse, nossa, olha como eu sou. A gente não deve se penalizar por isso, mas agradecer a Deus por ter descoberto, porque agora a gente pode trabalhar. Pois é. Porque o que nós somos é a junção de todas as virtudes e todos os defeitos que a gente tem. Né? É o que nos trouxe até aqui, não é? É o que nos trouxe até aqui, é o que nós somos. Graças a isso chegamos aqui onde estamos. E nos permitiu estar agora conversando sobre assuntos que antigamente a gente nem pensava, nem sonhava em procurar, né? Mas aí, ó, se a gente tiver uma junção, por que a gente dá peso para as coisas negativas e a gente não vê as coisas positivas de que somos, né? E quando eu falo isso, se eu faço algo de bom, eu posso tentar expandir isso que eu faço de bom. Mas às vezes, a gente perde muito, muito tempo com as coisas negativas. Né? E aquilo que poderia ser mais suave, mais leve, a gente não dá tanto valor. E quando a gente investe o tempo nas coisas negativas, a gente faz por obrigação. Agora, se a gente encontra a coisa negativa... Como assim? Investe tempo no pensamento? Isso, negativo. Por exemplo, você encontra uma coisa que você julgou que é negativo dentro de você. Tá? Sim. Tudo que é negativo tem uma contrapartida positiva, para ter um equilíbrio. Tá? Então você vê o que você achou de negativo e vê o que é de positivo que anula essa força.
Entendeu? Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho orgulho dentro de mim. Qual que é a contrapartida do orgulho? A humildade, não é verdade? Humildade. Então eu não vou ficar combatendo o orgulho dentro de mim. Não vou Vai combater, aumentar a humildade. eu vou procurar ser humilde. Certo. E a hora que eu exercito a humildade, eu vou me sentir cada vez melhor. E aos poucos o orgulho vai sumindo, porque a contrapartida positiva está crescendo. Entendeu? O que a Entendi. gente vê hoje em dia muitas pessoas fazendo? Fica combatendo o orgulho. Não dá para combater o orgulho. O Ele faz orgulho, o parte. orgulho é a ausência da humildade, nesse sentido que eu estou falando, né? Sim. O orgulho é da humildade. Uma pessoa que é humilde, ela não é orgulhosa. Mas uma pessoa que é orgulhosa pode desenvolver a humildade. Entendeu? Então, Entendi. enquanto a gente fica olhando para a coisa negativa, a gente fica se carregando de Mas energia negativa. fica estacionado também, né? Não É, anda, não vai, não caminha. Exatamente. Sabe? É o tipo da coisa. Você chega na sua casa e fala assim: Ah, puxa, minha casa está com as paredes todas sujas, descascando, né? Essa é coisa ruim. Qual que é a contrapartida? Olha, eu posso pintar a minha casa. Mas enquanto você fica olhando a sua casa, a pintura suja e descascada, Não você faz vai ficar no nada, limbo. fica parado. A partir do momento que você arregaçar as mangas e pintar as paredes, você vai falar assim: Olha só, eu consegui. Transformei uma coisa ruim numa coisa positiva. Certo? É mudar o foco, entendeu? é. Tem algo negativo, tudo bem, mas tem um lado positivo. Então vamos dar ênfase ao Não lado vamos dar positivo. peso para o positivo, né? Que o É isso aí. positivo vai diminuir o negativo, vai apagar o negativo. As coisas vão ficar mais leves. A gente não vai sentir tanto peso, tanta densidade. E eu Certo? falando assim, né? Parece que eu sou mestre em fazer isso, né? Na realidade é o que eu estou buscando fazer, gente, porque Todo mundo- essa questão de a gente ficar focando no negativo é o que a gente aprendeu a vida inteira a fazer. É verdade. É verdade. Quando a gente era pequeno, e E mesmo era com sempre nossos muito filhos, exaltado pelos outros, né? A gente é, Mas por quê? sabia e os outros gostavam muito de exaltar isso na gente. Então, mas por quê? A gente tem que entender, né, essa filosofia de se criar o negativo. Porque se buscaram pessoas perfeitas. é isso aí. As pessoas queriam perfeição no antigamente. Hoje em dia, então, se criaram um monte de padrões. Então, você tinha que estar dentro daquele padrão. E se você não está dentro desse padrão, você está errado. Hoje em dia, as pessoas já começam a falar o que é um padrão, quem está certo, quem está errado. Então, já não tem mais essa Já discussão existe assim um tão pouco, forte, já melhorou, né? já tem um pouco dessa Não tem essa flexibilidade. divisão, né? Pro lado direito está certo, pro lado esquerdo está errado. Já não tem mais essa linha tão forte. Só que a gente que tem uma certa idade, a gente já tem uma dificuldade, porque fomos criados Verdade, para a perfeição. Porque é. os nossos pais também foram criados nesse padrão. Sim. Então a gente tem um padrão mais rígido. É. Quando a gente era criança, e mesmo na educação dos nossos filhos, quando a gente fazia alguma coisa errada ou alguma coisa que não era adequada, o que as pessoas falavam? Não faça isso! Negativo, não é verdade? A gente Em tinha. vez de você falar assim, olha, faça daquela forma. Não, era simples, Verdade. não Não, faça isso. era Então o já não, foi não, não. educado no Era sempre o negativo. não na frente, né? Não na frente, justamente. Isso. Hoje em dia existem profissionais que trabalham com mães para trazer a educação positiva, né? Dando limites para a criança, mas de uma forma positiva. Não falando não. Meu filho mais velho, a palavra que ele aprendeu a falar foi não. De tanto não que ele recebia, porque Eu ele via, aprontava tanto, passava o tempo inteiro assim para ele. E ele já ficava com o dedinho dele já fazendo, porque assim era uma atrás da outra. Mas foi a educação mas é, focada. mas é, mas é mesmo, a gente fazia mesmo. E era coisa, não mexe aí, não sobe aí, não mexe nisso, não põe a mão aí, era tudo É não, isso não aí. corre, não senta aí. Bem assim. Criança sempre fazia o contrário, né? A gente sempre falava assim, é mais fácil falar corre, 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 que aí não vai correr, né?
Isso quando a gente não fazia educação, falando assim, não grita! E fala te gritando, né? Mais alto que tudo, né? Verdade. Sim mesmo. Imagina a cabeça de uma criança, não consegue compreender por que que eu não posso gritar e Ela ela grita. pode. E ela grita, exatamente. Verdade. Qual o Agora está bem diferente. contrassenso? Agora está bem diferente mesmo. Está bem diferente. É. Agora todo mundo grita, não tá nem aí. É verdade. Não. Grita pai, grita filho, É isso aí. grita todo mundo. Vamos lá, vamos voltar pro livro. Vamos lá, Ah, vamos botar foco. O botar foco. que mais? Eu marquei só no outro, lá embaixo. Ah, Eu tive um desgosto ao ler a história. Uhum. Pode pode ler. ler. Sim. Eu tive um desgosto ao ler a história. São feitas muitas referências ao preparo recebido pelos integrantes do grupo. Fiquei incomodado e até com certa dose de revolta com a arrogância de Calixto e a ingenuidade dos médiuns do grupo. A certa altura, ensimesmado em meus pensamentos, me vi dentro do conjunto, enfrentando Calixto e dizendo a ele o que achava que deveria ouvir. Há registro de sua personalidade controladora dentro do próprio lar. Aquilo me deixou, por assim dizer, colérico. Por fim, quando participei dos encontros de meditação no hospital, identifiquei em mim mesmo o Calixto interno. Fiz apenas uma projeção do que estou procurando não ser mais. Você vê que legal? Então, Pode falar, Leda, pode falar. não, ele então, quando ele estava, que ele ficou aborrecido, enfim, com o Calixto, né? Porque ele disse que ele ficou até enjoado, ele estava se vendo, mas ele não tinha essa noção. Quando ele foi fazer, né, a meditação, que ele foi entrar nele mesmo, que é aí que ele percebeu isso. É isso aí. E isso acontece a todo momento com a gente. Quando a gente critica uma pessoa, na realidade é o espelho, né? A gente está transferindo aquilo que a gente tem para o outro, Para a né? pessoa. Aí ele fala, né? Que bom ter chegado a esse estágio de autoenfrentamento, Juliano. Por esta e outras várias razões, não podemos permitir incursões aos abismos sem o devido preparo. Há de se ter uma neutralidade afetiva muito intensa para viajar a esses pátios de dor. Neutralidade que não signifique negação do que sentimos, e sim consciência do nosso tônus afetivo. Você já imaginou se tivesse de visitar o grupo X com esse estado interior? É aí que tá. A gente, muitas vezes, a gente não vai resolver. Mas se a gente já conhece, é um passo, porque a gente sabe que pode cair. Então, assim, eu tenho, vamos lá, eu falo demais, eu já reconheci isso. Então, eu começo esse meu enfrentamento comigo, aprendendo a me educar. O enfrentamento é comigo, não é com o outro. O outro só mostrou aquilo que eu não estava conseguindo ver. E quando ele coloca essa análise, né, é no sentido, se você tem medo, se você tem receios, como que você pode ir para os abismos? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque aquilo que tem lá, os medos, as inseguranças, as coisas que não desceram muito bem para aqueles espíritos que estão ali, é o que vai me chamar. Porque a gente tem isso dentro de nós. E se a gente não tiver, se a gente não souber e não tiver já, né, se encaminhando para uma solução, a gente não vai conseguir. Isso mesmo. Seria um desastre para o certo, conflitaria com o dirigente e poria tudo a perder. Não contribuiria. É, é, isso
ele visitando o grupo X, né? Mas imagina o que aconteceria se ele fosse visitar os abismos da semicivilização. É. Aí, algo mais? Eu anotei mais embaixo ali no parágrafo que começa com inúmeros. Aqui, né? Porque ele faz algumas coisas, perguntas, né? Eles começam as perguntas, né? Não, Ele não, começa olha aqui, ó. as sequências, né? Mas aí quem começa a fazer as perguntas é o Zé Mário, né? Uhum. O campo da mediunidade é um dos terrenos mais explorados. As regras são excessivas As regras excessivas. As regras excessivas impostas à mediunidade foram alvo e ainda continuam sendo de intensa atuação das entidades que querem nublar o conhecimento humano acerca das questões da imortalidade da alma. O problema é o excesso. A disciplina é bem-vinda. Sem ela, não realizamos neste campo de serviço espiritual. A título de segurança contra o excesso de imaginação, adotou-se a normatização e uma nova proibição, em forma de cultura e hábitos. Tomou conta de quase todos os núcleos de intercâmbio com o nosso plano na seara espírita. Uma poda injustificável. O resultado é o cerceamento do mais rico atributo do exercício mediúnico, a espontaneidade. A espontaneidade significa o fluir dos sentimentos em busca da verdade. O temor de errar, o sentimento de inutilidade nas sessões, a tensão mental criada em razão da idealização para servir ao mundo espiritual, bloqueiam os reflexos naturais que poderiam ser estampados no espelho da mente livre, retratando com mais fidelidade as paisagens ignoradas da vida fora da matéria, no âmbito das esferas que nós mesmos ocupamos ao deixar o corpo físico. Ou seja, disciplina é necessário para a gente poder realizar um bom trabalho, mas uma disciplina excessiva, que vem, a disciplina que vem, vou dizer o seguinte, a disciplina que vem de fora para dentro, né? Aquela que é imposta, ela passa a ser prejudicial, porque você inibe o médium de realizar um bom trabalho. E é por isso que é necessário o autoconhecimento e o conhecimento, para que cada um exercite a sua própria disciplina, a disciplina justa para o trabalho que está sendo realizado. Um médium podado é um médium que não vai ser espontâneo. E sem espontaneidade, né, ele cheio com as regras, ele vai pensar muito mais. Ele vai ser aquele que vai podar aquilo que os espíritos dizem. Vai usar muito do seu animismo, né? Vai, assim, não, às vezes não é nem usar, mas se o espírito quer falar um monte de coisas, por exemplo, se o espírito tem uma mensagem de 10 minutos, em 3 minutos ele resolve a mensagem. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você é podado, aquela mensagem autêntica que o espírito vai passar, ela chega para todo mundo com os filtros que aquele médium, por medo de errar, coloca. Então, assim, é muito ruim podar o médium. Aí você fala, mas você tem que liberar. Aí onde que entra, né? O bom senso, o autoconhecimento, o conhecimento, né? Aonde entra os treinamentos, aonde entra um grupo amoroso, que acolhe, sabe? Que tem um bom ouvido no sentido de não se sentir ofendido, mas tentar compreender, se abrir para isso. Não achar que estão puxando a orelha. Então, isso tudo faz parte. Porque a mensagem não é para um, é para todo o grupo necessita. Quando o Ruiz falou no ano passado que eles estariam próximos de nós, que passaríamos por dificuldades, alguém imaginou quais seriam as dificuldades?
Ninguém imaginou quais seriam as dificuldades. Verdade. De repente, a gente tem 4 elementos na mesma semana com cirurgia. Uhum. Não é uma dificuldade, É uma dificuldade, é uma dificuldade. né? Então, assim, às vezes é onde que a gente fala, né? A gente não imaginou o que era. E a gente não tá ali realmente para ficar, meu Deus, o que que vai vir, o que que Vai não vai vir. esperar, vamos pensar o que pode ser? Não. Não. Mas é guardar e falar assim, ó, não tô sozinha. Hum, Isso aqui vai encaixar em algum momento, né? Guarda ali na caixinha que ali a gente vai encaixar. hum. Aí eles vieram e deram o quê? 1 mês de tratamento para Um nós. mês de tratamento. Foi. Aí, né? Um dia, Vera, do nada, falou assim: ó, a gente tem que estar no Hospital Santa Cruz. Não, a gente tem que ir para o Hospital do Amor. É, Não estou entendendo. Verifiquem. Não, tem que É, verificar. Vai falar o quê, hein? é, Você vai falar o quê? É acreditar, gente. é acreditar, e não estamos sós. E agradecer, né? Me agradecer. Agora, se a gente não confia, se a gente não tem esse laço de amor, né? De estar ali, de um olhar para o outro e um complementar o outro, a gente vai, não vou fazer. é, Uhum. A gente quebra e foi todo mundo. E o quanto que a gente não foi cuidado, o quanto que a gente não foi fortalecido, o quanto que a gente foi preparado. é. Cada um de nós. E aí, onde que eu volto lá na primeira página que a gente leu? A gente pode ver isso como um negativo e como um lado, Deus, obrigada. Obrigada Amoroso, pela um lado tua. amoroso, né? De Sim, Deus, muito cuidado. sim, obrigada. Obrigada pela tua misericórdia. É, Obrigada. sim, Obrigada por ter cuidado de cada um de nós. A sim. gente pode fazer isso, ou então a gente pode ir lá ficar sapateando, reclamando. é, verdade. Aí é o que é a nossa escolha. Vamos lá? Vamos. Vamos. Ó, espontaneidade, entretanto, significa apresentar-se de modo mais autêntico. Ser espontâneo é ser quem é ou expressar-se mais livremente. Nisso reside a causa de excessivos cuidados, pois quem está apto a lidar com a autenticidade alheia, com a expressão livre dos sentimentos, essa é uma pergunta que a gente pode parar para pensar ou não, né? Tem coisas que incomodam, não incomodam? Sim, Me incomodam por quê? A gente está que nem o Juliano, justamente. Era isso que eu ia falar. Incomodam porque incomodam, né? Porque está dentro da gente. tá dentro da gente, né? Algo mais? Aí não é isso. Eu só marquei, percebendo esta larga porta aberta, Pode ler. percebendo esta larga porta aberta, falanges adversárias dos espíritas e do espiritismo organizaram campanhas pela disseminação de uma cultura de engessamento, usando o próprio despreparo dos homens no trato com assuntos da vida do espírito. Sussurraram em corações bondosos, mas desprevenidos, a suspensão de tarefas mediúnicas e o afastamento de médiuns que não se adequavam às novas normas. Muitos desses médiuns foram taxados de indisciplinados
rebeldes a regras e obsidiados. O esclarecimento foi incentivado a título de melhor preparar os médios para seus deveres. E enquanto crescia o estudo, diminuía a autenticidade. Modelos de reunião começaram a ser adotados e as reuniões mediúnicas, que no início do Espiritismo eram ricas de simplicidade e afeto, passaram a ter denominações e graus diversos. Então, eu acho que isto que eu marquei aqui cabe naquela explicação que você deu antes, não é? E assim, principalmente ele está respondendo isso aqui, ó. Os dirigentes da seara espírita, tá, 2 acima, com raríssimas exceções, foram treinados para doutrinar. Aprenderam técnicas de diálogo fraternal com os desencarnados. Fizeram verdadeiros e valorosos cursos, que, em síntese, são orientações para relações humanas, previsíveis com os desencarnados. Foram orientados para a convivência com espíritos, sendo que se distanciam da boa convivência com seus pares no plano físico. Muitas vezes o dirigente cuida do espírito, mas não cuida desse médium. Esse médium, ele está cheio de regras, ele está engessado, ele não pode falar, ele não pode ele tem que ter filtro. Então a gente começa desde um palavrão, né, que o espírito não pode falar e o médium tem que filtrar de qualquer jeito, tá? Até se ele vai chorar, se ele está desesperado, o médium tem que filtrar. E tem médium que é extremamente sensível. E aí ele começa a ter a dificuldade de não conseguir fazer essa filtragem no 100%. Quando ele não faz essa filtragem, muitos dirigentes colocam o quê? É indisciplinado. E aí você fala, então o que tem a fazer? É um equilíbrio dos dois. É compreender esse médium. O que está acontecendo? Se a gente recebe aquilo que a gente tem de afinidade, é assim que eles casam, qual é a dificuldade que esse médium está tendo? Aonde que ele tem afinidade com esse espírito? O que está doendo? O espírito está doído, mas esse médium também está. É olhar os dois. É entender que Deus, na sua misericórdia, ele vai cuidar de 2, 3, 4 ao mesmo tempo. E esse é o médium que vai ser cuidado. Tá muito confuso ou deu para entender? Não, Não, deu para não. entender. Deu para entender, sim. E muitas vezes a gente bate no peito, sou dirigente, tem que ter disciplina nessa sala. Tem que ter. Mas a que custo essa disciplina? O que está acontecendo? O que está te doendo? Uhum. Eu nunca me esqueço de uma assistida que a gente fala assim, em passe mais, vamos dizer assim, mais simples. Não era um passe de desobsessão. Ela entrava na sala, mas ela dava um baile assim, de gritos, de desmaio, de tudo. E aí eu chegava, eu me ajoelhava, eu segurava nas mãos dela e pedia para ela assim, ó, o passista vai começar o passe, eu vou rezar com você o Pai Nosso, você vai segurar na minha mão e olhar nos meus olhos. Você não vai fechar os seus olhos, você não vai gritar, você não vai fazer nada. Você vai ficar junto comigo, ok? Ok. E aí a gente ia e ali acabava o passe. Virgínia fazia a mesma coisa. E aí, nessa hora, é a gente acalmar a pessoa. Porque alguma coisa está acontecendo com ela. É o medo, é a insegurança, é o envolvimento. A gente está ali, a espiritualidade está ali, vai fazer a parte dela. Se for um espírito, vai retirar. Então a gente faz a nossa. Agora, se a gente se perder, se a gente for lá, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem. Não tem que ser nada. Primeiro que o espírito vai virar e vai falar assim: é agora que eu vou descer, dançar, cantar, fazer Agora, tudo que eu tenho. É. agora que eu vou Agora fazer me mesmo, aguarde. terror. É.
Agora, você quer um terror, eu vou botar. Negócio Uhum. pra gente pôr no mesmo nível. Aí você fala, você nunca teve problema? Já. Ele chegar, apontar todos os meus olhos e falar assim, eu falei assim, é verdade, você está falando uma verdade. E aí você não vai discutir? Então a gente tem que compreender algumas coisas nesse tipo, entendeu? É assim que eu vejo, Virgínia, é assim que você vê? É necessário regras para que haja uma normalidade, no caso, para que um faz isso, outro faz isso, outro faz aquilo. Não, uma norma. Mas também há momentos em que você foge da regra, porque, que nem você falou, já aconteceu de assistido começar a chorar sem parar, a gente parar, fazer todo mundo novamente dar as mãos e conversar, olha, fica calma, aquela coisa toda. A gente acaba quebrando a regra daquela assim, não, tem que ser daquele jeito, dá o passe e a pessoa vai embora. Não, e a preocupação, só sai da sala se estiver bem. Ou então vai sentar lá um pouquinho mais, toma uma aguinha, aí retorna de novo para tomar novamente o passe. E a pessoa já sai mais calma, mais tranquila. Por quê? É a questão de você olhar com um pouquinho mais de amor, né? De prestar atenção que aquele ser ali é necessitado de um olhar mais amoroso. Ó, esse eu A assisti gente do. às vezes, a gente às vezes tinha certas críticas, né? Porque a gente demorava muito. Eu, meu Deus do céu, ai, tá demorando muito no passe, não é? Que às vezes acontecia do assistindo não passar bem e a gente tentar acalmar, começar de novo o passe. É isso, não ser rígido assim, de. É um carinho, né? É um acolhimento quase, né? É é, um carinho mesmo. Então, aí a gente está falando, ó, do assistido, a gente contou. Agora veja bem, a gente falou de um assistido encarnado, a gente falou de espíritos, e por que que eu vou bater no meu trabalhador? então, É, Por que que eu vou falar para ele, você é totalmente uma desarmonia? Como que vai ficar? Como que você ficaria se você escutasse isso? Você saiu da sua casa, ou você se preparou o dia inteiro, você fez a sua alimentação, você fez a sua oração, você entrou, você se cuidou, fez tudinho, mas sentiu as energias, não conseguiu filtrar. E aí? O que que eu vou. Você recebendo tudo isso, ao invés de ser acolhida, alguém vir te escutar, te olhar nos olhos, uma pessoa chega e te agride. Como que você vai? Você vai ter vontade de voltar? Você vai se sentir culpada? Ou se voltar, vai falar assim, ah, não sei se eu vou manifestar ou não, porque senão alguém vai brigar comigo, eu não quero. vai ficar aí presa, né? Vai começa, ficar exato, enrustida, não fala mais nada. aí começa a Entendeu? Aí a ficar, espontaneidade vai É, embora. Deu para compreender, né? Então, assim, a gente tem, uhum, né? Nós paramos em A História dos Últimos 40 Anos no Movimento Espírita. sim,